Olá pessoal, daqui Patrícia Ferreira da Lápis Right e espero que estejam a ter um dia fantástico. Eu neste preciso momento eu vou anunciar finalmente o desafio de Epic Book Reads, aquele que eu já falei aqui num dos vídeos, que eu vou organizar uma série de desafios ao longo do mês de julho, que começa no dia 1 e acaba no dia 31. E são 8 desafios, ao qual eu estou super orgulhosa por fazer isto. Eu não sei como é que vai correr, eu não sei quantas pessoas é que vão participar. Eu vou criar uma página no Facebook para fazer este tipo de desafio, para toda a gente saber quais são os desafios. E também no Instagram eu vou ter uma espécie de fotografia para explicar o que se passa aqui. Não sei se vou criar um Instagram só para esta maratona, mas é uma coisa a pensar. Mas antes de mais vou aqui apresentar finalmente os meus desafios. Eu estou super ansiosa. O primeiro desafio, claro que está, é Hogwarts. Ler um livro repleto de magia. Como por exemplo Harry Potter, ou como por exemplo Darker Shade of Magic, ou como por exemplo não sei, agora, mas isto é uma coisa que vocês podem fazer. Qualquer tipo de livro que tenha magia, que tenha algum tipo de feiticeiros, por assim se dizer, que isto é mais específico, pode ser esse o livro que vocês leem para este desafio. O segundo desafio é Nárnia. Ler um livro com um mundo diferente do nosso, com criaturas diferentes ou com ligação ao nosso. Que tenha pelo menos ligação com o nosso mundo, mas que seja tipo fantasia. Isto sendo o exemplo Nárnia. Por exemplo, um dos exemplos que eu posso dar é Casa da Meia-Noite, que é com vampiros, em que se passa um tempo exatamente igual ao nosso, mas tem uma característica fantástica ou com criaturas maravilhosas. Como por exemplo, criaturas maravilhosas. Como por exemplo, Crepúsculo. Isto é uma decisão que vocês podem tomar. Eu estou a dar exemplos para vocês saberem o que é que mais ou menos podem encontrar neste género. O terceiro desafio é Campo Half-Blood, que é o campo de meio sangue de Percy Jackson, que é tipo ser meio Deus. É mesmo isto. Então, é ler um livro onde as personagens principais dependem de amigos, ou que existe uma espécie de irmandade. Sendo o exemplo, por exemplo, Percy Jackson, ou então, por exemplo, Crónicas de Shannara, ou então Casa da Noite também vai neste restringimento, etc. Tem muita escolha, tem muita coisa para pensar sobre isso, vocês podem decidir, vocês podem perguntar quais é que seria o melhor exemplo. Se vocês acham que um livro não se adapta a este desafio, podem me perguntar se qualifica-se a este desafio ou não. Quarto desafio, Oasis. Um livro que se passa noutro mundo, ou um livro que se passa num mundo distópico. Sendo que esta categoria, este desafio é mais para ficção científica. Ou seja, um livro, por exemplo, como Ready Player One, ou Illuminate Files, ou etc. Tem que ser um mundo à parte do nosso, ou seja, fora deste mundo, que seja ficção científica. Quinto desafio, Westeros. Um livro que seja epic fantasy, como por exemplo Eragon, como por exemplo Guerra dos Tronos, como por exemplo Senhor dos Anéis. Vocês podem escolher o que quiserem, desde que calhe neste género. A seguir, número 6, Wonderland, que é Alice in the Wonderland. Sorry, guys. Um livro que se passe num tempo antigo, ou que seja um mundo completamente louco, ou que seja uma personagem principal a criar o mundo. Eu acho que este desafio é um bocadinho mais solto. Podem escolher o que quiserem nesta parte, porque podem ou escolher que se passe no tempo antigo, ou que então que seja um mundo completamente louco, ou então que seja uma personagem a criar o mundo. Por isto, esta categoria número 6 é um bocadinho mais solta. Podem decidir um livro que seja completamente diferente e que seja ao mesmo tempo nesta categoria e divertir-se com esta situação. Por exemplo, se eu tivesse que escolher um livro que seja Wonderland, que seja um livro que se passe no tempo antigo, talvez ia para The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, que, como vocês sabem, é uma espécie de mundo antigo em que um rapaz é gay e que vai para uma viagem e com um melhor amigo que está apaixonado. Tipo este género, não precisa de ser fantasia em si, mas pode ser um tempo antigo. Este é um bocadinho mais solto, como eu posso dizer. Número 7.
Academia de Vampiros, porque eu tinha que criar aqui qualquer coisa um bocadinho mais, um livro que fala de criaturas sobrenaturais. Ou seja, Crepúsculo, House of Night, qualquer coisa que com lobisomens, ou então com vampiros, ou com qualquer criatura que vocês achem que é sobrenatural. Eu acho que já aqui, já vocês podem dar asas à vossa imaginação, o que é que vocês podem fazer aqui com este desafio, é com vocês. Oitavo desafio é Shire, um livro que tenha um enorme vilão ou que uma personagem principal se torne a vilã. Este desafio é um bocadinho mais complicado, digo eu, porque é um bocado difícil saber se a personagem vai ser vilã ou não, mas vocês podem perguntar quais é que seria o melhor livro que possa adequar a esta categoria. Pode não ser a personagem principal ou a personagem secundária, pode ser uma personagem até que não é muito visível na história, mas que vocês pensam que é boa, mas depois é má. Por isso, é isso que eu pensei, porque Shire, eu estou-me a lembrar daquele olho, que eu não me lembro do nome, e ele é um enorme vilão, e há o anel, e eu não... Estas categorias foram pensadas por mim, eu não sei se são as melhores categorias do mundo, mas... é um desafio, vocês podem se divertir com esta situação, vocês podem fazer o que quiserem. Aqueles que participarem, boa sorte, e se tiverem alguma dúvida acerca destes desafios, por favor, perguntem. Vocês podem mandar comentários aqui em baixo, vocês podem me contactar no Instagram, vocês podem fazer o que quiserem. Este desafio é mesmo para nós divertir-nos e reunir-nos como leitores e discutir as possibilidades de um mundo diferente. Até pode ser uma coisa que vocês nunca experimentaram, como epic fantasy, ou então sobrenatural, ou então quem não leu nunca um livro de fantasia, ou que está sempre a ler livros de fantasia, mas nunca leu um livro de ficção científica, ou um contemporâneo, etc. Vocês podem fazer o que quiserem nesta tag. E eu estou super, super ansiosa para começar esta maratona, que vai ser em julho, como vocês já sabem, dia 1 até ao dia 31. Vocês têm que ler estes livros todos, que vocês decidirem, é claro. E eu estou super ansiosa, pessoal. Eu espero que vocês se divirtam imenso com esta categoria. E até uma próxima. Deus!